Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Arrastados, da Daniela Arbex. Primeiro vídeo do ano, eu já queria começar dizendo que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, faz maratona de todos os meus vídeos. Eu vou deixar também meu Instagram aqui embaixo para você me seguir, eu tô sempre postando conteúdo por lá também. E o vídeo de hoje é um vídeo pesado. Eu não queria começar o primeiro vídeo com um livro pesado, mas tem um bom motivo. Hoje, 25 de janeiro de 2022, a tragédia de Brumadinho completa 3 anos. Então eu achei que valia a pena passar esse livro na frente dos outros que eu li para gravar o vídeo. É uma data significativa. 3 anos de um crime que até hoje não foram, os responsáveis não foram culpados, não foram presos, indiciados. Então vamos lá que eu vou contar essa história para vocês. É importante dizer também que esse livro e até esse vídeo ele pode ser um gatilho muito forte para algumas pessoas. A gente vai falar sobre morte, a gente vai falar sobre desespero, são cenas muito fortes de violência, sobre família, sobre destruição mesmo. Então se você tá num dia ruim, se você é sensível, se você é menor de idade ou criança, talvez esse não seja o vídeo pra você. Dá uma olhada nos meus outros vídeos do canal, tem bastante conteúdo, e deixa pra assistir esse vídeo num dia que você esteja bem, porque é pesado. Importante dizer que a Daniela Arbex é uma das minhas maiores referências no universo. Um dia eu quero conseguir ser uma jornalista igual ela, conseguir fazer metade do que ela faz. E mais um livro reportagem dela, falta só um para minha coleção que eu ainda não li. E o livro começa com um prefácio escrito pelo Pedro Bial, que já é bem impactante. No Brasil existe mais de 20 mil barragens, é uma coisa considerada comum até. E aí a nossa história acontece em Minas Gerais, no município de Brumadinho, ali pela região do Córrego do Feijão. Existiam várias barragens da qual a empresa Vale trabalhava. Então a Vale retirava minérios e exportava para a China e para outros países, né? É uma das maiores empresas de minério do Brasil e responsável por essa parte de exportação e tudo mais. Lembrando que a Vale já foi responsável por outro crime desse tipo lá na Mariana, que aconteceu alguns anos antes. Então não é a primeira vez que isso acontece, mas esse foi o maior crime humanitário do Brasil. Esse acidente atingiu mais de 300 pessoas e o livro começa narrando um personagem, uma pessoa que estava indo trabalhar naquele dia, um dia normal, né? Mal sabia ele que seria o último dia normal da vida dele. E aí ele chega ali na região da B1, que é como a barragem é chamada no livro. Então toda vez que eu falar B1, eu estou me referindo à barragem. A B1 era a maior barragem, né? Ali no entorno tinham várias, foi a B1 que rompeu e ela era maior. E o livro, os primeiros capítulos, contando o dia a dia de várias pessoas. Então a gente conhece um cara, a gente conhece uma jovem médica, a gente conhece um cara terceirizado que trabalhava para a Vale como terceirizado. Então a gente vai conhecendo vários personagens que, enfim, acabaram sendo vítimas, a gente descobre depois, mas vários personagens, o dia a dia deles, o que eles faziam ali na região das barragens, com o que eles trabalhavam. O livro é bem detalhado, então a gente conhece toda a questão do maquinário, as partes técnicas, tudo que era feito ali na região. E a região, eu vou colocar uma foto para vocês entenderem mais ou menos como funcionava o mapa daquele complexo, né? Tinha os prédios comerciais, de escritório, tinha um refeitório, e tudo foi destruído. Quando deu mais ou menos 12h30, as pessoas começaram a sentir um tremor. Logo em cima da barragem, literalmente na barragem, tinha um grupo de pessoas terceirizadas trabalhando. Eles estavam fazendo uma espécie de perfuração para tentar drenar uma água que estava ali na barragem, quando tudo desabou. Vou deixar um trecho de uma reportagem para vocês assistirem o momento exato em que a barragem desabou. Era meio-dia e 28 minutos do dia 25 de janeiro, sexta-feira passada. De repente, a parte elevada onde fica a barragem 1 da mina Córrego do Feijão começa a ceder. Em poucos segundos, toda a barragem vem abaixo e uma onda de lama avança. Uma nuvem de poeira sobe no ar, enquanto o chão do terreno vai desaparecendo sob a avalanche de rejeitos de mineração.
de início eu assisti esse vídeo, eu lembro exatamente onde eu estava e o que eu estava fazendo quando eu soube desse momento. Eu estava em Atibaia, no interior de São Paulo, deitada no sofá, olhando o Instagram no celular, e eu me deparei com uma página, um jornal que eu sigo no Instagram, postando a primeira notícia. E logo veio esse vídeo, e vieram vídeos e fotos, e começou o desespero. E olha que eu nem tava lá, eu nem conhecia ninguém lá, e lendo esse livro eu consegui sentir uma parte do sofrimento das pessoas que foram envolvidas. É importante destacar aqui, vocês sabem que eu tô acostumada a ler livros de terror, livros de investigação, livros pesados, que sempre falam de morte, crimes e tudo mais. Mas foi a primeira vez na minha vida que eu não consegui ler. Eu fiquei muito mal, eu não conseguia parar de chorar, eu fiquei sem ar, como se eu mesma tivesse afogada de terra. Só faltou sentir gosto de terra na minha boca. Eu fiquei desolada, eu precisei fazer uma pausa. Então eu fiz uma pausa, fui assistir vídeos engraçados no TikTok, porque eu não conseguia continuar. Eu fiquei totalmente impactada e foi muito forte. Por isso, novamente, se você é uma pessoa sensível, eu não sei se você vai conseguir fazer essa leitura, porque é muito, muito, muito emocionante e é de tirar o fôlego, literalmente. Acontece o rompimento da barragem e até então eu não tinha entendido, eu não sei se eu vou conseguir explicar, se era uma lama como se fosse água, que as pessoas podiam nadar, ou se era uma espessura que você só afundava, se era uma coisa dura, se era uma coisa molhada, se era uma coisa mole, sabe? Eu não estava entendendo assim a dimensão de como estava sendo, né? No livro, a Daniela ela descreve que teve gente que foi soterrada por mais de 10 metros, então 10 metros para baixo a pessoa estava lá soterrada. Então, não era uma coisa rasa. Os bombeiros, eles entravam, na hora do resgate, eles entravam nessa área de lama, a zona quente, como ela chama, que é onde tinham mais vítimas localizadas, e a lama ficava na altura da cintura, mas tinha muita mais coisa para baixo. Só que como a barragem levou prédios, levou máquinas, era uma mina, gente, então tinha muito material de ferro, muitos carros, veículos, trator, era muito maquinário pesado, então não dava para você ir cavando e procurando, né? Ficou uma coisa muito forte. Então o livro descreve o exato momento em que a barragem rompe, as primeiras pessoas, os oficiais, o governador do estado começaram a ficar sabendo desse acontecimento e mobilizaram os bombeiros, e mobilizaram policiais e todo mundo que pudesse ajudar. Chegaram a ter voluntários, bombeiros voluntários de vários estados do Brasil que foram para ajudar, gente que estava de folga e foi ajudar. Então assim, foi uma grande operação e todo mundo se mobilizou. Então o livro, a Daniela também narra o dia a dia dos bombeiros, né, durante esses resgates, o primeiro contato que eles tiveram com a lama, com a barragem. Como eles fizeram nos dias, foi montado umas tendas improvisadas, eles dormiam no chão de uma faculdade que tinha próximo, não trocavam de roupa, e as pessoas do Brasil todo mandavam doações e tentavam ajudar. Centenas de pessoas perderam suas casas, então todo mundo teve que ser realocado para hotéis, pousadas e coisas que tinham perto no entorno, porque as pessoas não tinham para onde ir. E as famílias começaram a chegar desesperadas de todo o Brasil procurando seus parentes. E aí começa a parte do livro que para mim foi a mais difícil, que foi ouvir os depoimentos dos familiares, tentando entrar em contato com filhos, com irmãos, com marido, esposas, e ninguém conseguia falar com ninguém. E aí as notícias começaram a sair, e essas pessoas tentavam obter informações, só que não tinha informação, ninguém sabia. Até então, todo mundo vendo aquilo pensava, todo mundo que estava lá foi morto. Foram mais de 260 vítimas, né? Foi muita gente que faleceu. Lembrando que não era só a estrutura da mina que estava lá, né, da empresa da Vale. Tinha uma pousada, tinham casas de famílias. Então a gente conhece a história de uma moça, a Cirlei, eu lembro o nome dela, Cirlei. Ela era casada, o marido dela havia saído para trabalhar e ela estava com 2 funcionários em casa, a faxineira e o jardineiro. E aí eles começam a ouvir o tremor de terra, começam a ver aquela nuvem de poeira, aquela onda de lama gigantesca vindo na direção deles. O jardineiro e a faxineira saem de casa, começam a chamar a dona Cirlei, vem, sai daí, você vai ser atingida. E a dona Cirlei, ela voltou para dentro de casa para pegar a cachorrinha dela. E eu com certeza teria feito mesmo. E o livro tem um capítulo inteiro que narra esse marido desesperado procurando a Cirlei.
A casa era uma chácara, eles tinham lagoa artificial, vários tipos de animais. Era considerado um lugar paradisíaco, tudo foi destruído. Era só um terreno cheio de lama. E esse marido desesperado procurando a sua esposa, e no final ela foi achada, um tempo depois, com uma cachorrinha nos braços, as duas mortas. Então, assim, extremamente pesado. O livro conta a história de um casal, um pai e uma mãe que perdem o filho, né, nessa tragédia, e o filho desaparecido. E aí um dia eles recebem uma ligação do IML dizendo que encontraram o filho dessa família. E aí a mãe, no ímpeto, ela pergunta, mas o meu filho tá inteiro? E aí a pessoa do IML fala, não senhora, a gente só achou a perna direita e uma parte do intestino. Então olha o nível de violência que esse cara sofreu ao falecer. E aí essa mãe não queria enterrar uma perna e um intestino, ela se recusou a enterrar, ela quer o filho dela inteiro. E até hoje ela espera encontrarem os restos mortais do filho, né? A perna e o intestino, eles estão lá no IML até hoje aguardando a liberação junto com o resto do corpo, porque essa mãe ainda não perdeu as esperanças. Outra história que foi muito marcante pra mim foi de uma família, né, que tinha uma casa ali na região. Então era uma mãe, o filho bebê de 1 ano e pouco, a irmã dessa mãe com a afilhada, o marido, enfim, eles eram uma família. A onda chegou, ela perdeu todo mundo. Ela perdeu o cunhado, ela perdeu a irmã, a sobrinha e ela perdeu o filho de 1 ano. E quando ela acorda e descobre que todo mundo estava morto, a primeira coisa que vem na cabeça dela é que o filho dela morreu sem aprender a falar. Então ela nunca foi chamada de mãe. E a Daniela narra que ela sentiu como se ela fosse surda. Em sua vida toda ela fosse surda, porque ela nunca vai poder ouvir esse chamado de mãe do filho, vindo do filho. Nossa, gente, isso eu chorei tanto nessa parte. Cara, que coisa pesada, que coisa triste. Teve muito bombeiro herói. Foi muito legal conhecer a história da primeira... Ai, gente, desculpa, eu não vou saber o nome oficial. Se eu não me engano, ela era a primeira tenente que pilota helicóptero mulher do Corpo de Bombeiros. Enfim, ela foi a primeira oficial a dirigir um helicóptero, pilotar um helicóptero, sendo mulher. E ela fez manobras arriscadíssimas, tem imagens ao vivo dela, resgatando as primeiras vítimas logo quando a barragem rompeu. E conhecer a história dessa mulher e diversos outros bombeiros que abriram mão de estar em suas casas, com seus filhos, se colocaram em risco, porque afinal tinha risco de outras barragens ali na região também romperem, né? E ninguém sabia o que esperar, e os bombeiros arriscaram suas vidas para tentar resgatar o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, foi uma grande honra acompanhar e conhecer a história dessas pessoas. E eu me senti tão grata, e eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho família, não conheci nenhuma vítima, mas eu me senti tão grata pelo serviço deles. E é muito lindo o jeito que a Daniela narra e conta essa história também por parte, na visão dos oficiais. E vamos agora a alguns detalhes mais específicos. Por que essa barragem rompeu? Primeira coisa, a Vale foi descoberto na investigação. A investigação oficial da Polícia Federal começou um dia depois do rompimento. Então a primeira coisa era analisar se aquela barragem estava apta para estar ali, porque várias coisas precisam ser feitas, estudos e pesquisas e números que mostram se aquela barragem tem risco de romper, se está tudo estruturado. Então, de novo, gente, não vou saber os nomes técnicos, tem tudo no livro. Eu aprendi muito com esse livro e eu fiz tantas anotações que eu até me perdi, assim. Então, era uma empresa terceirizada que fornecia esse serviço para a Vale. Foi descoberto que a barragem AB1 ela não estava apta para funcionar, para existir. O número dela estava muito abaixo do ideal, do permitido, inclusive. Tem um órgão, que acho que é a Secretaria... Não, é alguma coisa do meio ambiente, também não vou saber o nome. Esse órgão, ele fiscaliza as mais de 20 mil barragens pelo Brasil, e esse número não estava dentro do previsto, do que devia ser. Só que o que acontece? Essa empresa terceirizada, que faz essa medição enfim, para a Vale, eles informaram a Vale, olha Vale, essa barragem não tá bem, há um risco grande dela romper, os números estão muito abaixos, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que foi descoberto na investigação que a Vale fazia chantagem. Então, por exemplo, a Vale meio que pedia para essa empresa terceirizada falsificar o alvará de funcionamento, alegando que se vocês não liberarem nossa barragem para funcionar, a gente contrata outra empresa.
Afinal, essa empresa terceirizada ganhava milhões, e se a Vale quebrasse o contrato, eles iam perder tudo, porque a Vale é a dona da maioria das barragens, entendeu? Então eles tinham medo de perder o contrato e eram meio que obrigados, né? Assim, obrigados não eram, mas eles se sentiam sem alternativa se não falsificar todos esses alvarás de funcionamento. Isso foi comprovado por meio de mensagens no WhatsApp, por meio de e-mails institucionais que foram enviados pelos funcionários da empresa terceirizada para a Vale e até da Vale para a Vale, da empresa terceirizada para eles mesmos. Então, assim, tem tudo comprovado. O livro, inclusive, tem imagens dessas conversas. Então, já começa por aí. A Vale sabia, só que ela preferiu priorizar os lucros daquilo. Afinal, para resolver esse problema, eles teriam que parar a mina, né, por alguns dias, semanas talvez, para poder fazer essas reformas e organizar tudo, e eles não queriam parar nenhum dia de trabalho. A mina funcionava 24 horas, o livro ele narra os diferentes turnos dos funcionários, nunca parava, e eles não queriam parar. Então você pensa, eles podiam ter parado algumas semanas e perdido um pouco de dinheiro, ou deixado de ganhar, né, e todo mundo ia ficar bem, mas eles preferiram ignorar, sendo que antes já havia acontecido um acidente desse tipo em Mariana. Eu não gosto de usar a palavra acidente, porque acidente é uma coisa que acontece sem ninguém esperar. E se a barragem não estava apta para funcionar, então já era uma coisa esperada. Então me irrita usar a palavra acidente. Foi um crime, foi uma omissão. Raiva. Então, obviamente, 16 pessoas foram indiciadas por homicídio culposo, quando há intenção de matar, por crime ambiental, afinal tinha uma grande área verde também no entorno, então um monte de fauna e flora foram destruídas, por corrupção, né, que é essa falsificação de contratos e falsificação de alvará. Então, assim, as pessoas foram indiciadas, mas aí levaram o julgamento para o STF, e aí pessoas foram soltas, e enfim, são pessoas importantes envolvidas, né? O diretor da Vale, pessoas influentes. Então é claro que não deu em nada. Algumas pessoas chegaram a ser presas, mas foram soltas logo depois. Hoje em dia não tem ninguém preso, o que não choca ninguém, porque esse é o Brasil, o país da impunidade. O país que, se você tem dinheiro, você consegue se livrar de qualquer problema. E até hoje, as famílias sofrem com o que aconteceu. Então hoje fazem 3 anos do rompimento da barragem. Mas as famílias ainda estão incompletas. Tem uma pesquisa que a Daniela apresenta que a taxa de remédios controlados, como ansiolíticos e antidepressivos, triplicaram ali na cidade, duplicaram, porque as famílias, todo mundo passou a precisar de remédios, todo mundo ficou doente, então muitos pais desenvolveram cânceres e doenças que anteriormente não havia sinal, resquício de que tinham. Financeiramente, a cidade nunca se recuperou, porque ela tinha muita... Eles trabalhavam muito com o turismo, então não foi recuperado, pessoas perderam suas propriedades, teve gente que perdeu hotel, ninguém conseguiu se recuperar. Até os próprios trabalhadores da Vale, que conseguiram se salvar na hora do rompimento, alguns continuaram trabalhando, né? Porque, enfim, a gente precisa de dinheiro para viver, e aí a Vale até, toma aqui essa medalha de mérito, enfim. Mas desenvolveram diversos problemas emocionais e outros não conseguiram voltar a trabalhar, seja por problemas emocionais, como crise de pânico, e teve gente que parou de andar, tá reaprendendo a andar nesse momento. Em questão de indenização, a Vale foi sentenciada a pagar 30 bilhões de reais, considerada a maior indenização que tem no Brasil. Acho que a segunda do mundo, só perde para uma empresa petrolífica ali do exterior, que também teve um acidente de vazamento de óleo no Golfo do México, acho que é isso, que eles tiveram que pagar a maior indenização da história da humanidade. Acho que a Vale, se eu não me engano, é a segunda, mas eu sei que é a maior do Brasil. E dinheiro é bom, mas dinheiro nenhum traz nossos familiares de volta e nem passa pano em tudo que aconteceu. Então algumas pessoas receberam algumas quantias, né, um salário mínimo durante tantos anos, ou então receberam de uma vez uma indenização. Só que o que acontece? Como a cidade inteira de Brumadinho praticamente foi afetada, a Vale andava pagando um salário mínimo para cada pessoa, né, de que vivia em Brumadinho. Acontece que até isso o brasileiro, o ser humano, consegue ser um cocô.
As pessoas querendo dinheiro, pessoas que nada tinham a ver com a tragédia, nada sofreram com a tragédia, que não tinham familiares e parentes, enfim, não foram atingidas de forma alguma, se mudaram para Brumadinho para poder morar lá e serem registradas e receberem esse pagamento. Então, o livro conta a história de uma moça que perdeu o filho. Ela trabalhava numa loja de conveniência, se eu não me engano, num posto de gasolina. E um dia ela estava lá trabalhando e ela escutou um homem falando com outro ali no caixa onde ela estava, tipo, há males que vem para o bem, esse dinheiro está sendo uma mão na roda, hahaha. E aí ela não aguentou, depois de tudo aquilo que ela havia passado, ela olhou para aquele cara e falou: senhor, o senhor perdeu alguém, né, no rompimento da barragem? Aí ele: não, eu nem morava aqui. Aí ela: então é porque eu perdi meu filho. Aí ele: me desculpa, aquela coisa. Aí ela: quer saber, eu me demito. Começou a chorar, o gerente tentou acalmá-la, mas assim, Deus, sabe? Conviver com as pessoas, a ganância humana e como tudo aquilo era terrível, e a Vale achando que só pagando ia resolver os problemas. Então até isso teve, sanguessugas de dinheiro, querendo dinheiro das vítimas e dos familiares das vítimas, essa indenização que nem era deles. Outra parte importante do livro foi o funcionamento do IML. Então eles contam, né, os profissionais do IML, quando eles receberam as primeiras ligações de que algumas vítimas foram encontradas, e eles se organizaram, né, sabiam que era uma operação de grande porte, então chamaram pessoas que não estavam de plantão. Alguns próprios funcionários foram lá de vontade própria para se voluntariar, para ajudar, enfim, eles montaram um grande esquema. E quando o primeiro corpo chegou e eles viram a imagem do corpo, eles ficaram sem reação. Eles sabiam que era uma vítima de lama, só que, diferente do que eles pensavam, a vítima ela tinha sido escalpelada, acho que essa é a palavra. Ela não tinha pele. Por conta dos grandes detritos e do grande atrito da lama com a pele, a epiderme, a camada mais externa, saiu. Então todos os corpos que chegaram, eles não tinham cor. A pessoa negra, a pessoa branca, elas eram exatamente iguais, elas não tinham cor. E aí a Daniela até faz um comentário, tipo assim, quão irônico é pensar que no meio da nossa sociedade, com tanto racismo estrutural, as pessoas morreram consideradas iguais, todas sem cor. E isso dificultou mais ainda a identificação das vítimas, porque as pessoas chegavam sem cor, chegavam com partes do corpo decepadas. Foram encontradas várias partes de corpos, sei lá, os bombeiros cavando e encontravam uma perna, aí levavam pro IML e era tão deteriorado que eles não conseguiam identificar de quem era aquela perna. A maioria das identificações não podia ser feita por familiares, como geralmente é quando alguém morre, né? A pessoa estava irreconhecível. Então foi feita por meio de digitais, quando a pessoa tinha digital. Quando não era possível, tinha que ser por meio da arcada dentária. E quando não era possível, tinha que ser feito por meio de DNA, porque as pessoas eram irreconhecíveis. O processo de identificação e procura dos corpos foi muito difícil. Os funcionários, eles trabalhavam chorando, tinham que encontrar uma maneira primeiro de tirar aquela lama das pessoas. Era uma lama tão densa que a primeira coisa que eles faziam quando os corpos chegavam no IML era um raio-x, para saber se tinha alguma fratura interna, se tinha alguma coisa interna que pudesse mostrar exatamente a causa da morte. Eu vou até deixar uma imagem para vocês aqui, que a lama era tão densa que eles fizeram um teste com uma tesoura. Primeiro eles colocaram a tesoura embaixo da lama e ela não aparece no raio-x, sendo que a imagem do lado mostra uma tesoura normal sem a lama. E claramente dá para ver nitidamente o formato da tesoura, porque é um objeto de metal que é facilmente identificado no raio-x. Então, olha como a lama era densa, as pessoas foram soterradas. E aí, antes de eu chegar nessa parte do livro, eu me perguntava, mas qual era exatamente a causa da morte dessas pessoas? Porque até então eu não estava entendendo se a lama era uma coisa líquida, que as pessoas se afogavam, ou se era literalmente a pancada, né, que faziam elas perderem a vida, eu não estava entendendo. Mas o pessoal do IML narra no livro que o principal fator de morte das vítimas foi politraumatismo. Então, realmente, um trator vinha, batia na cabeça, a violência de todos aqueles dejetos vindo na sua direção, ferros, barras de metal, estrutura de prédio, gente, enfim, não tem nem como descrever. Então, as pessoas tiveram mortes violentas, mas também tiveram pessoas que morreram asfixiadas pela lama. Era tanta lama e não tinha para onde fugir,
que a lama ela encontrava todos os orifícios do corpo disponíveis para entrar. Então tinha gente que tinha morrido sufocada de lama porque a lama entrou nos ouvidos, entrou no nariz, entrou no ânus, na uretra, na vagina. As pessoas foram sufocadas de fora para dentro com a lama, de tanta lama. Então, assim, foi bem difícil ler essas partes descritivas e difícil de imaginar. E os familiares reconhecendo o corpo. Teve muita gente que não quis ver o familiar naquele estado, preferiu lembrar do familiar ainda em vida, com aquela imagem de que você se lembra, porque era uma cena tão forte, tão pesada, que até os próprios funcionários do IML acharam difícil. Tem uma parte no livro que eu achei interessante, duas na verdade, em relação ao IML. Primeiro porque eles usavam aquelas mangueiras de pressão para tirar a lama das pessoas. A entrada do necrotério era um portão e um muro branco. E aí, antes dos corpos entrarem no IML, ali na maca mesmo, eles lavavam com a mangueira, porque senão aquela lama não ia ajudar em nada, eles precisavam ser identificados, né? E aí, no final de tudo aquilo, o muro que era branco, na verdade, tinha se transformado em um muro de lama, um muro marrom. Também vou deixar a foto aqui para vocês verem. Então, olha só como a lama chegou até em lugares que não tinham sido alcançados fisicamente pela B1, sabe? E eu achei um detalhe bem pesado. Outro detalhe foi que a equipe do IML estava trabalhando há horas seguidas, assim, viraram as madrugadas, tentando identificar os corpos e não conseguiam, porque, como eu falei, era muita dificuldade de conseguir ver por causa do estado que os corpos ficaram. E depois de horas seguidas deles trabalhando, quando eles identificaram os primeiros corpos, eles começaram a gritar e pular de felicidade, tipo, conseguimos! Aí todos eles, conseguimos! E aí o diretor do IML, ele para e pensa, tipo, nossa, eles estão sorrindo diante de tudo isso, mas ele também viu que, afinal, os funcionários eram seres humanos, estava todo mundo tão imerso naquela tristeza, tão imerso naquele desespero, naquela tragédia, que o mínimo que aconteceu era uma grande alegria, porque não tinha. A Daniela conta que Minas Gerais inteira se tornou uma só, todo mundo se ajudou, se apoiou. O diretor do IML conta que eles eram muito amigos de uma dona de um restaurante italiano que tinha ali perto. Geralmente os funcionários iam almoçar lá no horário de almoço. E quando teve essa tragédia, a dona do restaurante mandou vários alimentos para eles. Os funcionários estavam a madrugada toda trabalhando. Um dia ligaram dizendo que um motoboy tinha chegado com uma entrega. E aí eles falaram, nossa, mas a gente não pediu nada. E aí quando foi ver, a dona do restaurante, em apoio aos funcionários, tinha mandado comida. Todos os restaurantes e empreendimentos se mobilizaram para ajudar as famílias, a apoiar os bombeiros. Então, assim, foi emocionante de ver, mas ao mesmo tempo tão triste, sabe? Porque não era para tudo isso ter acontecido. Claro que depois a Vale pagou, precisava de equipamento no IML, a Vale pagou as coisas que precisavam, mas não é questão de dinheiro, sabe? É a solidariedade de tudo aquilo que estava acontecendo. Tem um capítulo inteiro que fala sobre impunidade. Afinal, só 10% das barragens conhecidas no Brasil, catalogadas, estão dentro do parâmetro que são considerados ok para elas existirem. Então, 90% das barragens do Brasil não estão aptas para existirem e sofrem as chances de deslizarem e romperem e causar mais acidentes, mais crimes e mais mortes. Claro que depois do rompimento do crime da Vale, diversas leis foram criadas, pessoas foram indiciadas, a Vale prontamente disse que ia resolver o problema, mas nada foi feito. Por ironia do destino ou não, as ações da Vale aumentaram muito depois da tragédia. Eles ganharam mais dinheiro do que estavam ganhando já. A Vale, se eu não me engano, ela era a terceira empresa, segunda empresa mineradora do país, e ela passou para primeiro lugar. E hoje, o patrimônio bruto dela, né, o valor bruto, é maior do que o da Petrobras. Então, mesmo depois de tudo isso, a Vale ainda assim conseguiu o maior objetivo, que é o que eles mais prezam, que é o lucro. O final do livro, eu gostei muito, né, porque tem um capítulo, acho que é o penúltimo capítulo. É terrível de forte, só como todas as famílias ficaram depois e os resquícios físicos e mentais e como tudo foi devastado. Eu pensei, caraca, como é que eu pude pensar que o final dessa história ia ter um final feliz? Não, é muito pesado,
Mas o último capítulo do livro, ele termina de uma forma mais amena. Acho que até numa tentativa da Daniela fazer com que ninguém mais sofra com esse acontecimento, porque poderia ter terminado naquele capítulo forte. E terminou de uma forma que eu considerei mais leve, que foi narrando os sobreviventes. Como é que estão a vida dos sobreviventes, pessoas que conseguiram se salvar, pessoas que conseguiram reconstruir a vida. Então, assim, de certa forma foi bom saber que, apesar de tudo isso, tem gente que ficou bem. Poucas, né? E bem é questionável, mas a gente conhece um pouco dessas histórias. Logo no começo, quando a barragem rompeu, né? A Daniela, ela conta, teve um funcionário terceirizado que estava lá trabalhando e ele ficou preso entre várias barras de ferro, enfim, aquela coisa grande, embaixo de uma área que estava prestes a cair, né? Tava quase desmoronando. E aí, outros 2 amigos desse cara, que trabalhavam na mesma empresa, viram ele pedindo socorro, socorro. O cara viu, me ajude, amigos, venham me ajudar. E aí os amigos falaram assim, não, valeu, a gente não pode, porque vai que a gente se machuca também. Tchau. E foram embora. A sorte é que tiveram pessoas que não foram covardes, pessoas que estavam no meio ali de tudo, funcionários da Vale, que ajudaram alguns sobreviventes, pessoas que eles encontraram. Então foi graças a 2 homens que esse outro homem sobreviveu. Aí, claro, gente, é tanto detalhe, no final, depois eles acabam se reencontrando, é muito emocionante. E o homem que sobreviveu acaba encontrando os 2 homens que negaram ajuda pra ele. Mas ele perdoou. E, enfim, são muitos detalhes, eu não teria como descrever a complexidade e a profundidade de todos os detalhes e personagens e acontecimentos, porque eu acho que dessa experiência o que vem é você conhecer e se aprofundar nisso tudo. Quando a gente vê uma grande tragédia acontecendo na televisão ou acompanha na internet, a primeira coisa que vê são os números. 272 mortos. Beleza, né? A gente fica triste, mas são números, né? A gente sabe que são pessoas, mas distantes de nós. Números, um grande número, um número alto. Mas lendo o livro e você conhecendo o nome de cada uma dessas 272 pessoas e a família e os sonhos da pessoa que foram destruídos e o futuro que não vai mais acontecer e os sonhos que foram interrompidos, então é muito, muito forte, muito devastador, assim. É interessante porque como o livro narra os acontecimentos um pouco antes da barragem romper, tem coisas que às vezes acontecem porque eram para acontecer. Então a pessoa X, o funcionário tal, ele sempre estava no refeitório no horário X. Só que naquele dia ele tinha que fazer um exame médico, né? Aquele exame admissional. E nesse dia ele estava no escritório, que foi a área mais atingida. Então, assim, algumas coincidências que foram assustadoras. Teve gente que ia trabalhar no dia, acordou se sentindo mal, acabou não indo. Ou gente que estava de folga. Eu também fico pensando nessas pessoas, tipo, caraca, ela podia ser eu. E por alguma razão ela não estava lá. Então eu penso muito nisso também. Um fato importante, um dos funcionários da Vale, ele está na empresa há alguns anos e o pai dele havia trabalhado na Vale por toda a sua vida. E ele era considerado um funcionário assim exemplar, um cara que sabia, enfim, um cara excepcional. E um dia, de noite, né, algumas semanas, alguns meses antes do rompimento da B1, a B1 teve um vazamento e começou a vazar e vazar, e aí o pessoal lá que estava trabalhando no plantão, de noite, de madrugada, tentaram solucionar o problema, não conseguiam, não paravam de vazar. E eles ligaram, gente, é o seguinte, Vale, tá vazando, a gente não consegue resolver, o que a gente faz? Aí a Vale liga para esse cara, que é esse senhor que trabalhou a vida toda na Vale, até então, nesse momento, já aposentado. E ele foi lá e resolveu o problema, né, como se mascarou, colocou um band-aid em cima da rachadura, que ele sabia que ia durar pouco tempo. Nesse dia, ele comentou com o filho dele, olha filho, é o seguinte, esta barragem é uma bomba relógio. Quando for trabalhar perto dela, por favor, fique perto de uma rota de fuga, não se aproxime, seja inteligente, porque esta barragem vai romper, ela é uma bomba relógio e não vai demorar muito para que aconteça. No dia do rompimento da barragem, esse senhor estava lá na região do Córrego do Feijão e ele foi morto.
pelos destroços. E o filho conta essa história pra Daniela. Então é triste, porque o pai sabia que ia acontecer. E aconteceu. O filho acabou sobrevivendo depois. Bom, e depois de muita história, muito envolvimento, muita tristeza, a gente chega no pós-fácil, que foi feito também pela Daniela. E ela conta um pouco do momento que foi fazer essa investigação, esse trabalho do livro. Então, ela conta que logo quando a barragem rompeu, ela demorou um pouco para ir até Brumadinho, porque ela tinha umas férias marcadas há um tempão. E ela estava terminando de escrever um outro livro dela. Então, ela demorou um pouco para ir. Quando ela saiu das férias, ela ligou pro jornal que ela trabalhava. Tipo, ó, eu tô disponível, eu quero ir lá para Brumadinho, investigar, enfim, fazer meu trabalho, conversar com as pessoas. E o jornal não tinha dinheiro para manter ela lá. Afinal, todas as pousadas estavam ocupadas, as pessoas que não tinham tido suas casas destruídas estavam em pousadas. Ela não tinha dinheiro para ir, então ela arcou tudo do bolso dela. Todas as investigações e trabalhos que foram feitos para esse livro, ela pagou do bolso dela. Então já começa com essa dificuldade dela contando que foi ela e o motorista, eles não tinham onde ficar, e foi toda uma dificuldade para conseguir arcar com os custos. Até que a pandemia chegou. E claro, né, o começo da pandemia foi desesperador. Todo mundo achava que ia durar 2 semanas e já são aqui 2 anos e contando. E no começo tudo teve que parar, inclusive ela. Ela teve que parar, as famílias, as buscas pararam, foi um grande desespero. Só que ela resolveu tomar uma decisão. Eu vou continuar. Eu preciso contar essa história. Claro que ela tomou todos os cuidados, usou máscara, as medidas de segurança sanitárias e tudo mais. E ela continuou fazendo o trabalho dela, até porque ela não queria se colocar em risco e nem as famílias que ela estava conversando. E ela continuou fazendo essa história, até que um acontecimento apareceu que ela não esperava. O irmão dela pegou Covid. O irmão e toda a família do irmão. Então o irmão, a esposa e as filhas, né? E aí ela se viu algumas semanas depois tendo que enterrar o irmão, porque o irmão dela faleceu. E ela conta que era como se ela mesma tivesse afundado naquela lama, que ela perdeu tudo. O irmão dela era jovem, era saudável e foi entrou para a estatística dos mais de 600 mil mortos pelo Covid. Então, assim, aquela sensação de raiva, impunidade, raiva do Bolsonaro que não resolveu a vacina, e aquele misto de tristeza, e ela queria terminar o trabalho, então ela mergulhou mais ainda nesse trabalho do livro, até que um dia o filho dela chegou e falou: mamãe, a gente era tão próximo um do outro, o que aconteceu? E aí ela pensou: não, eu preciso voltar. E ela tentou reorganizar a vida dela. Então, assim, claro, gente, tô contando por cima, né? Ela descreve muito melhor que eu. Foi um momento muito difícil para ela. E ao fazer as entrevistas com os familiares das vítimas, a maioria das pessoas que ela conversava eram os irmãos. Então ela chegava pro irmão e falava: como era o seu irmão? Geralmente era o irmão que mais bem detalhava a personalidade do que havia morrido, né? A pessoa que mais bem sabia como ele era, os sonhos e as vontades. Então foi muito difícil, porque ela sabia a dor de perder o irmão, ela estava vivendo aquilo na época. E nossa, gente, ela contando, eu chorei tanto, foi muito difícil. No final do livro tem uma foto que acho que é uma das fotos mais bonitas que eu já vi. É um chão de lama, um chão de terra, de pedra, um chão que passa uma imagem pesada. Só que de dentro de uma das rachaduras sai um broto de planta, como se dissesse: há esperança. E aí ela coloca uma frase que diz: a morte não soterra o amor, em memória do irmão dela, né? Que se chamava Sandro Arbex. Então vou até mostrar aqui, porque eu não sei se eu vou ter foto disso depois. Essa é a foto. Então eu achei muito forte, muito emocionante. É um livro muito bom, né? Eu não poderia esperar diferente da Daniela Arbex. Mas é triste, é revoltante, é injusto tudo o que aconteceu, é injusto como as coisas ficaram, é injusto saber que provavelmente vai acontecer de novo. E eu pensei, quando eu comprei o livro, eu comprei na pré-venda, né? Em novembro, dezembro, quando eu vi que a Daniela anunciou no Instagram dela, chegou agora em janeiro. E quando eu li o nome Arrastados,
eu demorei a entender arrastados. Por que arrastados? Por que não soterrados, né? Primeira coisa que eu pensei. Acontece que muitas pessoas que estavam trabalhando ali na região, elas literalmente foram arrastadas pela onda de lama por quilômetros. Então elas estavam, sei lá, no refeitório, que era aqui, a barragem veio aqui, e elas foram encontradas aqui, onde era outra parte da empresa. Então, por isso arrastados, sabe? O livro tem várias imagens, o que eu achei legal, porque tinham partes que eram mais técnicas que eu não havia entendido. Então tem gráficos, tem mapas, tem vários tipos de informação, tem foto das famílias, das vítimas que se foram, de como as regiões eram antes e como ficaram depois de serem atingidas pela lama. Vários animais silvestres, cachorros, vacas, galinhas foram mortos. Enfim, o livro tem muitas imagens, algumas inclusive tiradas pela própria Daniela, quando ela foi fazer as entrevistas. Teve uma frase que me marcou muito, de uma mãe que disse assim para Daniela, falando da Vale. Eles tentaram nos enterrar, mas se esqueceram que somos sementes. Isso ficou na minha cabeça por semanas. Depois que o crime aconteceu, um dos CEOs, diretores, uma pessoa importante, de cargo importante da Vale, foi até a Câmara dos Deputados fazer um pronunciamento, enfim, falar. E obviamente ele só defendeu a empresa e disse que a Vale era a joia do Brasil. Hoje ainda existem 7 pessoas desaparecidas. Essas pessoas, elas são chamadas de as joias de Brumadinho. E a Daniela termina esse capítulo dizendo que, no sentido figurado, pessoas podem sim ser comparadas a joias, mas empresas não. Gente, eu me planejei tanto para fazer esse vídeo e narrar de uma maneira que vocês conseguissem sentir a dimensão do que é esse livro, e claro que eu não consegui. Com certeza não. Porque eu não devo ter falado nem 1%, nem trazido a emoção 50% do que foi lendo. Então, se você puder, e se você tiver estômago para isso, leia esse livro. É importante a gente conhecer essa história, é importante estar ciente dos responsáveis e é importante saber que eles seguem impunes e a gente precisa fazer alguma coisa. É isso, gente, essa é a história. Se você já leu esse livro ou conhece a história ou conhece alguém que estava lá no dia, conta aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, aproveita para maratonar os meus outros vídeos, tem outros vídeos sobre outros livros da Daniela aqui no canal. Então é isso, obrigada por assistir e não esquece de me seguir no Instagram, devo ter deixado aqui em algum momento. E é isso, gente, tchau!